Glória a Deus, expectativas a mil, porque nós acreditamos muito que o Senhor está nos conduzindo mesmo para uma nova dimensão, para águas mais profundas, muitas expectativas para essa próxima quinta-feira, que nós vamos iniciar aí, o Ativando o Sobrenatural. Acredito que Deus está aí mesmo chamando os membros, as pessoas, para mergulhar a águas mais profundas. Então, aumente a expectativa do seu coração, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode abrir a Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 12, verso 16 a seguir. Quero falar com vocês sobre um assunto que queima no meu coração, né? Na verdade, quem caminha próximo sabe que desde o primeiro dia que eu pisei aqui, até hoje, e daqui 10 anos, enquanto nós não enxergarmos aí uma manifestação poderosa de Deus aqui, eu acredito que nós não vamos dar descanso às pálpebras dos nossos olhos, amém? Vamos lá então? E ninguém seja devasso, profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Preste atenção nessa parte. Ainda que com lágrimas, de forma diligente. Eu acho interessante esse texto, porque o autor de Hebreus, ele faz questão de reforçar, aqui já, no tempo da nova aliança, no tempo da graça, ele reforça uma situação que tinha ocorrido com Esaú. E aqui, de uma forma bem rápida, porque não faz parte da mensagem, mas só para que, talvez, se você não conheça, né, a mensagem de Esaú, Jacó, você saiba agora, né, naquela época, a pessoa o filho homem, que era o primogênito, ou seja, o primeiro, esse seria o sucessor de seu pai, esse daria continuidade no legado. Se rei, seria aquele que assumiria o trono. Então, existia uma bênção, existia um favor da parte de Deus para o primogênito. E é interessante porque, certo dia, Esaú sai para caçar, e ele não acha nada, e ele volta faminto, com muita fome. E aqui é interessante porque a fome caracteriza um momento de fragilidade, de vulnerabilidade do ser humano. No caso dele é a fome. No nosso caso, pode ser qualquer situação em que a nossa carne ou a nossa alma, as nossas emoções, nos coloque em uma posição de vulnerabilidade. E aí, ele chega e Jacó está lá cozinhando, fazendo um guisado, né, ali, um cozido. E aí, na hora que ele chega, né, ele chega faminto. E ele fala assim: viu, me dá um pouquinho desse guisado aí, né, para a molecada aí que está voltando às aulas agora, me dá um tequinho do seu lanche, né, quando você compra o salgado, sempre vem uma fila pedir um teco, não é verdade? E ele chega e pede. Só que aí Jacó fala: olha, vamos conversar, até eu posso te dar, mas assim, você não quer me dar então o seu direito da bênção do primogênito? Você não quer me dar o favor da primogenitura? Vamos fazer um negócio aqui. E ali ele não pensa no porvir, ele pensa naquele momento, ele pensa no agora. E ele faz negócio com Jacó, e ele come. Mas qual a ênfase desse texto e o que isso tem a ver com a última chama? Entenda isso. Existia uma palavra, existia uma cultura
que o primogênito teria a bênção. E ele negligencia esse direito, porque ele estava com fome, por uma refeição, por algo que era temporário, por algo que era momentâneo. Mas o que o autor de Hebreus reforça, que me chama a atenção, que depois bateu um sentimento nele de desespero, e ele falou: pô, eu troquei a minha bênção, o meu direito, por causa de uma refeição, por causa de um prato de comida, e bate um desespero santo nele ali, que ele começa a chorar. E o termo da Bíblia é o quê? Ele começa a chorar de forma diligente, ou seja, ele começa a chorar com força, não é aquelas lágrimas de crocodilo, ele começa a chorar. Mas o texto continua e fala assim: mas Deus, em meio às suas lágrimas, não encontrou arrependimento. Isso é interessante. Por quê? Porque o homem, com exceção talvez de um ou outro que consiga discernir no profético, só vê o que todo mundo vê. Então, se o Gui, fica de pé aqui rapidinho, Gui, não precisa subir aqui não, só fica de pé, dá uma olhada para a igreja ali. Se o Gui começa a chorar, de soluçar aqui, sabe aquela puxada forte, soluço e choro alto, gemido, todo mundo vai perceber que tem alguém chorando aqui. Só que nós, quando não discernimos, nós não sabemos se esse choro é um choro de remorso, nós não sabemos se esse choro é um choro de angústia, nós não sabemos se esse choro é um choro de arrependimento. Mas a questão é que Deus, Ele não enxerga só o que os nossos olhos comuns enxergam, Ele enxerga além. E o autor faz questão de frisar: mesmo em meio às lágrimas, não foi encontrado arrependimento, por isso ele não herdou a bênção da primogenitura. Partindo desse ponto, eu quero entrar na mensagem com vocês dessa noite, falando do profético, né? É muito interessante aqui Daniel 10, você pode ler o capítulo todo na sua casa, você pode ler todos os dias da semana, que vai te edificar muito. Daniel, ele tem um discernimento, por causa da profecia que teve anterior a ele, que o povo ia ficar 70 anos cativo, e depois desses 70 anos o povo ia voltar para a terra, e também teria o templo reconstruído. Mas Daniel, ele começa a ver que dá o tempo, e parece que as coisas não acontecem, e ele começa a se angustiar muito, e aí entra agora o discernimento do homem e da mulher de Deus, que eu quero trazer para a nossa realidade, porque a palavra profética, a palavra de Deus, principalmente nessa época que a voz do profeta era a voz de Deus, ele era um porta-voz de Deus, já tinha sido liberado que o tempo de cativeiro seria 70 anos, e o tempo acaba, e as coisas começam a não acontecer, e Daniel se angustia muito, e aí ele fala assim: eu vou ter que entrar num período de jejum aqui, porque eu preciso discernir o que está acontecendo. Para vocês que gostam aí de estudar, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, e ele consegue até de uma maneira mais precisa do que João, relatar o final dos tempos. Por quê? Porque ele enxerga as coisas antes de Jesus nascer. Então, Daniel, você pode ler ele, e ali você pode enxergar digamos que aí uma prévia do que seria o Apocalipse de João depois. E aí ele escreve, e ele começa a jejuar 21 dias, né? E aí eu já corrigi até alguns líderes da nossa igreja, que o jejum de Daniel foi 21 dias na água. Comer legumes e verduras era um estilo de vida dele, porque ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Então, ele sente uma angústia, ele fala: eu preciso buscar Deus, e ele começa a orar. Entenda isso agora. E quando ele começa a orar, a Bíblia diz que no primeiro dia, sai um anjo, ou seja, um mensageiro, e sai com uma resposta para ele. Só que nós entendemos o quê? Que o inferno, ele tem a sua hierarquia. Então, ele tem ali
um principado e uma potestade que começa a resistir. Ele começa a resistir. O príncipe da Pérsia começa a resistir o anjo mensageiro de trazer a resposta para Daniel. E começa a ter um entrave. E começa a ter ali o quê? Uma guerra espiritual. Só que Daniel, ele não para no primeiro dia, ele não para no segundo, mesmo que ele já estava desfalecendo a sua forma física, ele perdura até o último dia. Por quê? Entenda isso agora. Nós temos que ter esse discernimento. E aqui Daniel, ele serve para que a gente fique atento nas nossas vidas. E o exemplo de Saul, para mostrar que Deus não responde show. E nem choro. Ele responde um coração arrependido. Daniel continua. E ele busca a Deus com todas as suas forças. E ele começa ali a se santificar ainda mais, a buscar a Deus, até que Deus olha para aquela situação, e aí ele manda um outro anjo ali, né? Só que agora ele já manda Miguel, que já tem uma outra classificação. Ele não é mais um anjo, simplesmente um mensageiro, mas ele é o quê? Ele é um arcanjo, um anjo de guerra, ou seja, ele é o guarda de Israel. E o que acontece? Quando Miguel chega, o chicote estrala, porque está tendo uma resistência ali do príncipe da Pérsia, para que o anjo não entregasse a resposta para Daniel. E aí, eu fico imaginando essa cena, não sei se mas quando eu leio a Bíblia, a gente começa a dar uma viajada assim, né? Você está viajando já ou não, Filipão? Vai começar daqui a pouco, viu? E eu fico imaginando essa resistência aqui. E aí chega Miguel e fala assim, mano, pode ir entregar para o Daniel, que deixa que eu seguro aqui. Entenda o que eu estou falando para você. Isso é interessante, por quê? Porque a mensagem, a resposta que já tinha saído do céu, para vir ao encontro de Daniel, ela não volta para o céu. Uma vez que a palavra é liberada, uma vez que tem uma liberação de Deus para as nossas vidas, existe uma retaliação no caminho, mas a palavra não volta para o céu, ela já foi liberada. Qual que é a grande questão? A grande questão é quando a gente para no meio do caminho. É quando a gente não continua. Ah, é porque o meu marido? Ah, é porque a minha esposa? Ah, é porque no meu trabalho? Ah, é porque o meu pai? Ah, é porque a minha mãe? Ah, é porque o meu tio? Ah, é porque a minha tia? Ah, é por causa daquilo? Ah, é por causa... Não. E aqui nós temos que ter esse discernimento, gente. Por quê? Porque Deus, ele tem algo com a comunidade, ele tem algo com a igreja, isso é lindo. Ele tem algo com o povo dele, mas ele tem algo com você. Ele tem algo com a sua vida. E se Daniel para aqui, quem não teria recebido a resposta seria ele. Ele podia ficar chorando ali, mas se fosse um choro verdadeiro, um choro genuíno, um choro de arrependimento, não como o de Saul, que era um choro de remorso, para que Deus encontre um coração em cada um de nós arrependido. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus encontra um coração quebrantado, um coração arrependido, ele responde. Ele responde. E às vezes eu tenho alguns amigos, colegas aqui, que tem em todo lugar, né? Que são ali um pouco, vamos usar um termo, desequilibrados, né? Quando as coisas não estão boas, eles gostam de chutar tudo. Escute o que eu vou te falar, e eu falo isso com amor à sua vida. Você ficar bravo não vai resolver nada. E quem vai pagar é você. Você espernear não vai mudar as coisas, não vai resolver as coisas. Nós estamos preparando uma série para o próximo mês sobre uma vida abençoada. E a primeira mensagem é: tudo vem do coração. A questão é o seu coração. A questão é o arrependimento do seu coração.
A questão é o seu coração realmente se arrepender daquele erro. É de você realmente entender que você tem pontos a ser tratado e você abrir mão desses pontos. Para quê? Para que o Espírito de Deus te trate e te responda. Por quê? Porque obviamente Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um projeto para cada um de nós. A grande questão é, por quê? Por que muitos de nós não conseguimos romper? Por que muitos de nós não conseguimos alcançar? Por quê? Coração. Pastor, mas eu até chorei. Mas é o coração. Vai além do choro, vai além dos prantos, vai além das lágrimas. E essa noite, em nome de Jesus, eu acredito que seja uma noite de reconciliação com Jesus, de reconciliação com o projeto de Deus para a sua vida. Entenda, pastor, eu já recebi tantas palavras, mas por que será que não cumpre? Tem duas opções aqui, tem que fazer um filtro para ver se de fato era uma palavra de Deus para a sua vida. Ok, se foi, está no caminho. Por que ainda não chegou? Por que ainda não foi concluído? Por que o muro ainda não caiu? Por quê? Por que ainda não aconteceu? Entenda isso, é por isso que nós enxergamos a necessidade de colocar a igreja uma conferência interna. Que é uma conferência, vou dar um exemplo para vocês. Nós trouxemos o Rodolfo aqui, certo ou errado? E aí nós falamos, gente, pode trazer todo mundo. Por quê? Uma mensagem evangelística. Entende? Conferência aberta. Ativando o sobrenatural, uma conferência para a igreja. Para que você não perca o que Deus tem para a sua vida. Para que você não deixe de se mover naquilo que Deus tem para você. Pastor, mas é que eu me sinto às vezes incapaz. Pastor, mas é que às vezes eu sinto medo. Pastor, mas é que o meu pai, mas é que a minha mãe, mas é que o meu tio, mas é que a minha tia, que o meu sogro, que a minha sogra. Ei, entenda, o que Deus tem com você, ninguém pode tirar. Mas precisa de um alinhamento essa noite. E eu quero que você tenha esse discernimento. E Daniel 10 nos deixa claro isso. E quando nós nos colocamos de fato para buscar uma resposta de Deus, Ele vai responder. Mesmo que a resposta não seja a que você queira, Ele vai responder. Porque às vezes Deus já respondeu. Pastor, eu estou orando faz 10 anos e Deus não responde. Já respondeu às vezes. Você que não quis a resposta que Ele te deu. Entende? E o que tem a ver isso com a última chama? Tem a ver com o propósito nosso dos últimos dias. E aí eu quero fazer agora uma analogia da mesma profecia em dois tempos diferentes. Quando nós olhamos para Joel, capítulo 2, verso 28 a seguir, a palavra de Deus ela vai dizer assim: e há de ser que depois disto eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, terão sonhos, e os jovens visões. E aí, o que isso é interessante, gente? Aqui nós estamos falando de pelo menos meio milênio diante de Jesus. Não é aquela profecia que é para a semana que vem. Não é aquela palavra de conhecimento que é para dar uma ajustada em você. É uma profecia sobre o que iria acontecer há quase meio milênio, quase 500 anos. E ele solta essa profecia. E aí lá em Atos 2, a partir do verso 3, o que acontece lá que nós sabemos? Acontece o Pentecostes. E aí nós temos a mesma profecia, só que ajustada para aquele tempo. Quem que dá essa profecia? Na verdade ele repete uma parte e complementa ela. Ô Pedro, o que Pedro fala? Eles estão bêbados. Não, eles não estão bêbados. Vocês não lembram o que predisse o profeta Joel? Entenda isso, olha a importância de um cristão ter uma base bíblica, ter fundamento, ter estrutura. Por quê? Às vezes eu escuto assim, pode vir aqui, derrama suas lágrimas. Amém, amém. Mas e o coração? Não é só lágrimas. O coração tem que encontrar arrependimento em Jesus.
tem que encontrar arrependimento no Espírito Santo. Não é só o choro. Nós temos que assumir os nossos erros. Nós temos que assumir as nossas fragilidades. Nós temos que assumir as nossas dificuldades. E Pedro ele fala assim: e acontecerá que nos últimos... Aí ele muda. Joel ele fala assim: olha, e depois disso eu derramarei o meu espírito. E aí Pedro fala assim: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o que é interessante aqui, gente, que às vezes nós ficamos esperando algo acontecer, mas o Pentecostes ele começou, e ele só vai parar no fim. O Espírito já começou a cair, obviamente ainda não sobre toda a carne, mas então a profecia está em curso. Por quê? Porque as duas profecias elas vão falar assim: o Espírito vai cair sobre toda a carne, mas em nenhuma delas você vai escutar assim: e a carne vai responder à profecia. Ele vai cair sobre toda a carne, mas não é toda a carne que vai responder a ele. Não é toda a carne que vai corresponder a ele. E é interessante porque ele começa a falar de classes aqui. Ele começa a falar num tempo onde as classes eram divididas. Olha, vai ser sobre os filhos, sobre os pais. Só que aí Pedro ele reforça: os servos, em algumas versões, viu? Vai cair também sobre os escravos. Porque naquela época, quem era estudioso achava que essa parte da profecia eram só para as pessoas, para os escravos não, porque eles não consideravam os escravos gente. Só que a profecia é muito clara: é sobre toda a carne o Espírito vai cair. É sobre toda a carne, é sobre todos os povos, é sobre mesmo aqueles povos que você repudia, ou que você tem dificuldade. E como Jesus é maravilhoso, que o segundo povo que o Espírito Santo vem sobre são os romanos. Lá em Atos 10, na casa de Cornélio. E além de romano, Cornélio era da guarda. Ou seja, ele fazia parte do exército que tinha acabado de crucificar Jesus. Por que tudo isso? Para ficar muito claro: ei, o Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo são para todos os povos. E eu vou começar, depois dos judeus, eu vou derrubar na casa de Cornélio, lá nos romanos, lá no da guarda real. Por quê? Porque também é para eles. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós acreditamos na última chama, na última onda de avivamento, que já foi profetizada desde o século 17, que viria mais de 1 bilhão de almas para Jesus. Seria a última grande colheita. E muitos desses falavam assim: olha, quando Billy Graham morrer, a unção de Deus que estava sobre Billy Graham, que com toda certeza foi aí o maior evangelista da nossa época, a unção de Deus que estava sobre ele, não vai vir mais sobre uma única pessoa, mas vai vir sobre uma geração. Qual geração? Essa geração. Quem tem menos de 20 aí, levanta a mão. Essa geração. Essa geração. Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque tem pessoas que estão perdendo o movimento de Deus por causa do coração, por causa das lágrimas falsas, por causa de falta de arrependimento. Sabe, e eu quero abrir o meu coração para vocês agora, porque eu também sou gente, eu também erro. E eu quero que você entenda o que está impedindo você de fazer parte dessa última onda, do que está fazendo você fazer falta nesse time, para que você não seja apenas plateia, mas que você seja também trabalhador da seara, que você também seja colaborador da seara, que você também seja usado pelo Espírito Santo. O que está faltando para eu fazer parte dessa última chama, dessa última onda? Reconheça isso, porque às vezes nós pensamos em pecado. Nós que somos crentes, nós pensamos: arrependimento é para quem não se converteu. Não, é para todo mundo. Pastor, eu não traio a minha esposa, eu não roubo. Cara, mas é ranzinza, é maldoso, faz as coisas para prejudicar, vende e não dá nota fiscal. Isso é pecado. É pecado. Assume o seu erro, reconhece, se arrepende em nome de Jesus. E aí eu quero falar algo para vocês. Eu estava vivendo um momento ímpar com Deus mesmo.
antes de vir para Bauru. E eu vi Deus fazendo várias curas, milagres, paralíticos andando, pessoas expelindo tumores, braço crescendo, pessoas que não tinham olho porque tinham participado do momento de guerra, e Deus dá outro olho para a pessoa. E aí vem a minha filha. E a minha filha veio especial. Mas para quê? Pensa num homem que ficou de mal de Deus, fui eu. Eu falei, Deus, não é possível, você está de brincadeira comigo. Aí chega uma moça lá, no Chile, e ela falando, e o outro gritando no meu ouvido, eu não entendia nada de espanhol, só sei que ela apontava o ouvido. Aí eu coloquei a mão no ouvido dela, e não sabia nem quem ela tinha. Eu falei assim, Jesus, ajuda ela aqui. E aí ela, aí veio o intérprete, viu? Ela não escutava desse ouvido, ela está escutando agora. Eu falei, meu Deus, e minha filha em casa, com síndrome, o que está acontecendo? Eu não sabia nem o que a mulher tinha. E aquilo foi fazendo meu coração fechar. Entende? Na minha cabeça eu falava assim, poxa, mas para os de fora Deus está fazendo, e para os de dentro não. E aí vem os sofismas. O que é sofisma? São aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça que você até pensa que é seu, mas são setinhas do capiroto que ele vai mandando. E aí eu colocava ela, né, no sofá e orava a noite inteira. Meu Deus, vai curar agora vai. E nada, e nada, e nada. E eu falei, quer saber? Vou parar de orar por cura agora. Eu vou parar. Entende? Mas entenda o que eu estou falando para vocês. Às vezes na nossa vida vão acontecer coisas que não é do nosso agrado, mas Deus é soberano. E não é por causa disso que eu não vou orar. Entende? Se Deus quiser curar, hoje eu estou curado para falar disso com vocês. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu chorava às vezes na presença de Deus, mas era esse choro igual de Esaú. Era um choro que não tinha arrependimento. Era um choro da alma. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes você pode ter sofrido um abuso lá atrás, e você não perdoa, e a falta de perdão impede você de fazer parte. Às vezes um luto que talvez você não digeriu, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, sabe, às vezes acontece, de um familiar, fica bravo com Deus, coloca a culpa em Deus. E nós temos que ter esse discernimento. Nós somos finitos. O que significa isso? Significa que a manifestação da glória de Deus, que a manifestação do poder de Deus, ela acontece, e ela começa a levar as pessoas para Jesus mesmo. Só que o que quer dizer isso? É que nós vamos acabar, se Jesus não voltar para buscar a igreja. Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Mas Lázaro morreu de novo depois de uns anos. Entende? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Curou ou não curou? Mas depois de uns anos ela morreu. Por quê? Porque ela é finita. Nós somos finitos. Nós acabamos. Nós somos mortais. Eu falo aqui na terra, tá, gente? Eu sei que nós vamos para a vida eterna, nós vamos para a Nova Jerusalém, mas eu estou falando aqui no mundo. Nós estamos de passagem aqui. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já me peguei chorando que nem Saul. Um choro de amargura, um choro de rancor, sabe? Um choro que não tinha arrependimento, tinha raiva de Deus. Já era pastor, mas eu não acreditava que Deus estava curando lá fora, eu não estava curando em casa. E aí um pouco antes, eu acho que eu já contei para vocês aqui do meu tio, do necrotério, não lembro se eu contei para vocês. Quem aqui já escutou do necrotério? Levanta a mão. Pouca gente, então eu vou contar. O que é do necrotério? Nós estávamos acreditando muito, né? E eu tinha acabado de voltar de um lugar onde as ressurreições eram muito frequentes, né? De alguns lugares na África, que se a pessoa morresse ou morre, enfim, hoje também, não sei se ele está vivo depois da pandemia, mas acredito que sim, não recebi notícias que ele morreu.
Quando uma pessoa morre na África, lá tem um funeral, né? Não é igual aqui que fica só meio período e já enterra. Lá são 10 dias em alguns lugares, 12 dias, o funeral é cumprido. Só que eles só enterram a pessoa depois que esse homem ora. Porque se esse pastor orar e essa pessoa não ressuscitar, é que Deus queria levar mesmo, aí pode enterrar. Porque ele teve vários casos, mais de 300 casos, de pessoas que foram lá, depois de 3, 4 dias de estar morto já, eles orarem e Jesus ressuscitar a pessoa, assim como Lázaro. E nós estávamos acreditando nisso, muito, nós queríamos viver isso. E aí meu tio mais novo, meu tio caçula, sofre um acidente de moto, e morre. E aí eu cheguei no hospital, né, falei, nossa, é hoje, Deus vai ressuscitar ele, eu tenho certeza disso, e eu tinha convicção disso. E quando eu falo para vocês que eu tenho convicção, é porque eu tenho mesmo. Eu desci no necrotério, eu falei pro cara, mano, eu preciso descer no necrotério. Cara, você está abalado emocionalmente. Eu falei, não estou abalado, eu tenho convicção que Jesus vai ressuscitar meu tio. E aí, bom, vamos lá, cheguei lá, enfim. Mas sabe na hora que tira o lençol, que fica peladinho lá, né, na mesinha lá, aí tira, eu falei, meu Deus. Aí sabe quando parece dar aquele baque? Naquele momento assim, sabe quando dá um negócio em você? Eu falei, nossa, eu acho que para isso eu não tenho fé ainda. Mas eu falei assim, já que eu estou aqui, eu vou orar. Eu vou orar. Eu não vou perder viagem. E eu orei. Eu orei de novo. Eu orei de novo. Aí depois de umas 4, 5 vezes que eu orei, aí eu falei, não vai ter jeito. Só que eu subi frustrado. Falei, nossa, não é possível. Mais uma vez. E aí, eu recebi uma mensagem 1 ou 2 dias depois. Acho que eu até mostrei essas mensagens lá na floresta ainda aqui. Depois eu troquei o celular e eu perdi. De um menininho que estava com hemorragia, tinha nascido prematuro, saindo sangue por todos os orifícios, né? E aí a mãe pediu se eu podia lá orar, tal, que os médicos tinham desenganado, mandaram chamar a família. E aí eu fui, cheguei lá naquele bercinho. Eles tinham acabado de limpar, mas estava tudo cheio de sangue assim no travesseiro. Naquela época não tinha pandemia, né? Eu coloquei uma luvinha, coloquei a mão no peitinho da criança, falei, Jesus, não deixa ela morrer não, cura ela. Deixa ela sem sequela. E saí. Fui embora depois. No outro dia a mãe liga e fala assim, pastor. Aí eu falei, oi. Ela falou assim, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu falei, o quê? Jesus curou a minha filha. A hemorragia cessou. E ela está com todas as coordenações, fez um negócio, não sei o nome do exame, na cabeça dela, e estava respondendo a todos os estímulos. Aí eu fiquei feliz, eu falei, nossa, mas meu tio não ressuscitou. Vocês estão entendendo? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque não é porque a gente flui em algum dom, que a gente vai manipular as decisões de Deus. Ele é soberano. A nossa parte é executar, a de fazer dele. E às vezes ele faz de uma maneira que nós não achamos que é certo, mas é certo, nós que estamos errados, porque ele é soberano, ele é Deus. Ele não precisa justificar o que ele faz para mim. Entende? Só que isso me congelou quase 3 anos. Quase 3 anos. Então, por que eu estou falando para vocês sobre isso? Olha para dentro de você. Qual é a sua frustração? O que te amarra? O que te congela? O que te impede? É um momento de reconciliação com Deus. Tive que ir lá, não teve jeito, falar, Jesus, você está certo, né? Eu estou errado, me perdoa, né? Aí eu nem chorei muito esse dia, mas o coração, ele viu que estava moído, já estava quebrantado, está arrependido. É sério agora, não estou fazendo teatro. Entende o que eu estou falando? Quando é verdadeiro, quando é genuíno, a palavra diz que ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Entende? E aí nós olhamos para a profecia de Joel, e depois nós olhamos Pedro repetindo ela, com algumas correções ali, adaptações para aquele momento.
E nós começamos a ver que de lá para cá não parou mais. O Espírito Santo não parou de cair. E os apóstolos foram embora morar com Jesus. E depois os pais da igreja. E depois os heróis da fé. E depois os avivalistas. Mas o Espírito ia caindo sobre a carne, caindo sobre novos jovens, sobre Wesley, sobre Finney, sobre Whitwood, sobre Whitefield, sobre John Knox, sobre Calvino, sobre Lutero. E o Espírito não parou de cair mais. E as gerações foram sendo alcançadas por Jesus. E aí recentemente eu falei para vocês sobre o avivamento da Rua Azusa, que em 100 anos ganhou mais pessoas para Jesus do que as outras centenas de anos para trás. Mais de 600 milhões de conversão nós tivemos de 1904 para cá. E entende que essa não foi a última, porque mesmo em meio ao avivamento da Rua Azusa, as profecias eram: nos próximos 100 anos aproximadamente, vai vir um outro, ainda mais forte, ainda mais poderoso, que vai abalar os 5 continentes. E nós vamos ter 1 bilhão de conversão para Jesus. Mas entenda que nós estamos falando de exercício de fé. Nós estamos falando de exercício do reino, de serviço do reino. Mas entenda que para que a gente consiga concluir isso com êxito, nós precisamos olhar para o nosso coração. Nós precisamos olhar para a nossa motivação. Por que é que eu parei? O que me congelou? O que me fez ficar cético? O que me fez ficar incrédulo? O que me fez trocar a palavra que estava liberada sobre a minha vida por um momento, por alguns minutos, por um período pequeno? O que? Entenda, é a última onda de avivamento, é o último sopro do Espírito. Eu tenho certeza que Bauru está incluído nisso. Você acredita nisso, sim ou não? Mas é um excelente dia para você se reconciliar com Jesus hoje. Pastor, mas eu estou até indo para a igreja, sim, mas você sabe que você está adormecido. Você sabe que, aqui é Paulo falando para Timóteo: ei, que os dons que estão em você, lembra, pelas minhas imposições de mão ainda, você não lembra? Que eles sejam despertados em nome de Jesus. Significa que Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você. Significa que você faz parte. E ele faz. Eu gosto de ler Hebreus porque, você começa com a galeria dos heróis da fé, e depois você olha as riquezas que o autor traz, e ele fala exatamente isso. Esaú, ele chorou, mas não se arrependeu. Que eu e você essa noite possamos nos arrepender